por vocês. Muita gente tem dificuldade de começar a estudar. Eu sei que é um processo muito complicado, porque a gente sai do ensino médio, onde a gente normalmente só estuda pra prova. Poucos estudam freneticamente pra vida, né? E a gente entra numa rotina onde a gente tem que estudar todo dia, com muita intensidade e com muita dedicação pra gente conseguir passar no vestibular, numa federal, num concurso, algo que a gente queira de verdade, né? É algo complicado porque passar no vestibular não é tão fácil como algumas pessoas pensam. É uma coisa muito complicada e uma coisa que leva um certo tempo e uma certa dedicação de cada um. Dedicação é a palavra-chave para um bom estudante. Quando você começar a parar para pensar sobre isso, de como começar a estudar, eu acho que você tem que ter claro na sua cabeça que você tem que ter dedicação. Porque sem dedicação a gente nunca chega a lugar nenhum. Quando a gente aprende a andar de bicicleta, normalmente a gente cai 80 mil vezes, né? E aí a gente cai, a gente se machuca, a gente levanta, senta na bicicleta e vai de novo. E uma hora a gente aprende. Pra mim o vestibular é basicamente isso, porque a gente cai uma vez e a gente tem que levantar e a gente tem que ter dedicação e força de vontade pra chegar onde a gente quer chegar e concluir o nosso objetivo, né? Então você tem que ter noção de que você tem que se dedicar muito de verdade. Independente do curso que você vai fazer. Muita gente sabe que eu quero medicina e que é um curso muito concorrido. Eu tô entrando no meu 5º ano de vestibular, não é algo bobo, sabe? É muito tempo, já daria pra quase tá terminando a faculdade. E eu tô aqui, tentando entrar. E isso eu acho que se chama dedicação. Dedicação e força de vontade, porque eu não desisti. É importante que você não desista do seu sonho, independente das dificuldades que possam aparecer ao longo do seu trajeto, né? Agora que você já sabe que você tem que ter dedicação pra isso, a primeira coisa que você tem que fazer pra começar a estudar é se organizar. Você tem que observar quanto tempo você tem. Vamos lá. Eu tenho 4 horas pra estudar fora o cursinho. Então você tem que administrar esse seu tempo com inteligência, né? Porque não adianta nada você pegar essas 4 horas e falar, eu vou almoçar, eu vou dormir 2 horas, e aí eu vou estudar meia hora, aí eu vou pra academia, e você acaba perdendo esse tempo de estudo. Então seja inteligente na hora que você vai fazer o seu cronograma. Veja o horário das suas aulas. Se você estuda em casa, então você consegue montar o seu horário. Por exemplo, esse ano eu vou estudar todas as matérias. Ano passado eu estava estudando só Biologia e Química. Como eu já falei em outros vídeos, eu expliquei porquê. Se vocês quiserem ver, eu vou deixar os links aqui embaixo, tá bom? Mas esse ano eu vou estudar todas as matérias porque o meu foco é federal. Então, se o meu foco é federal e as federais eu preciso do Enem para ingressar, então vou estudar todas as matérias. E aí eu resolvi estudar pelo Descomplica e eu tô fazendo um cursinho presencial de matemática, física e redação. Não vou fazer todas as matérias lá porque eu amei estudar sozinha, como eu já falei no vídeo. E eu vou continuar mantendo esse processo, só que em matemática e física eu não sou muito boa, então eu resolvi pegar um cursinho presencial. E também redação eu resolvi fazer em 2 cursos diferentes, eu já vou explicar por quê. E também peguei o Descomplica, porque ali eu posso ver história, geografia, literatura e outras matérias também, né? E aí a redação também. Por que eu peguei essas duas? Porque eu consigo ver visões diferentes sobre o mesmo tema. Visões diferentes sobre debates, e eu consigo debater mais, porque eu vou estar debatendo numa aula presencial, tem muitos debates, e no cursinho eu já vi algumas aulas grátis do Descomplica de debate, eu achei muito interessante ano passado, eu gostei muito, e eu resolvi fazer. Ano passado eu pagava um professor particular de redação, esse ano eu não vou fazer isso, porque por mais que ele tenha me ajudado, eu vi que eu preciso desse debate, que é muito importante, por isso eu vou fazer 2 aulas de redação. Não por aula, tá, gente? Você não vai passar pela quantidade de aula que você assiste, você vai passar pela quantidade de conteúdo que você aprende, entendeu? E eu já vou explicar melhor sobre isso, sobre aprender, sobre ficar mais inteligente, tá? Resolvi também continuar com Química e Biologia, como eu estava fazendo no Jubilu,
que é o Biologia Total, e com o Paulo Valim, que é do Química em Ação, porque eu achei eles sensacionais, eu amei, eu aprendi muito e eu cresci muito estudando com eles, e eu vou continuar com eles esse ano. Eu acho que vai ser muito produtivo pra mim, né? Agora, era mais ou menos isso que eu queria explicar pra vocês. Gente, meu gato tá na janela. Peraí que eu vou pegar ele. Oi, Titavinho bonitinho, meu Deus. Oi, Titavinho bonitinho. Mamãe, eu tava na janela, mamãe. Eu tava na janela. Gente, esse é o Otávio. Vocês já viram o Otávio? Já viram? Coisa mais linda do mundo. Oh, meu Deus. Ele adora ficar no ombro das pessoas. Ah, saiu. Ele gosta de ficar aqui atrás. Tadã, Otavinho. Voltando ao assunto, né? Porque eu me distraí totalmente. Enfim. Eu falei mais ou menos o meu horário porque eu queria que vocês entendessem que eu tenho um horário bem complicadinho. E então, o meu horário de manhã, as minhas aulas são de manhã, então eu me organizei. E tem um outro porém. Eu passei pra física no Cefet, gente, eu passei, sério. Foi uma coisa que me surpreendeu, de verdade. E eu tô fazendo física no Cefet, aí você me pergunta... Você é louca, né? Porque você tá fazendo física e tentando medicina. Sim, vou tentar ver se a física me ajuda de alguma maneira pro meu vestibular. Então, assim, a minha faculdade é à noite e minhas aulas são de manhã. Então eu tenho algumas horas à tarde pra estudar. Então é assim que você tem que pensar. Que horas é meu cursinho? Eu tenho que trabalhar? Eu não tenho? Eu faço faculdade? Eu não faço? E se organizar, tá? E aí você vê o horário que você estuda de manhã. E, gente, tenha em mente que matéria dada é matéria estudada hoje. Eu vi isso num vídeo na faculdade. Meu professor de matemática básica passou um vídeo muito interessante do professor Pierre, de física, e professor do cursinho Objetivo em São Paulo, se eu não me engano. E ele faleceu, infelizmente, ano passado, mas ele tem um vídeo muito interessante, que eu vou deixar o link aqui embaixo, falando sobre inteligência em cursinhos e inteligência em concursos e vestibulares. E ele diz que você tem que a matéria dada é a matéria estudada hoje. E eu acho isso muito importante, porque a gente concretiza tudo na nossa mente na hora que a gente está dormindo. Então a gente precisa estudar de verdade aquilo que a gente aprendeu, que a gente assistiu nas aulas durante o dia. E para que à noite tudo fique guardado na nossa cabeça. Uma coisa muito interessante que ele fala é que a gente tem que saber diferenciar estudante de aluno. Aluno é aquele que vai pro colégio, que tira nota boa, que assiste aula. O estudante é aquele que estuda sozinho, sabe? Aquele que senta em casa e estuda. Aquele que escreve, aquele que consegue debater sobre alguns temas. Enfim. Então, você tem que querer ser estudante, ter isso na sua cabeça. A hora do cursinho é uma hora para você ser apresentado à matéria. Em casa você tem que estudar. E aí você tem que se organizar desse jeito, né? Como eu estava falando. Você olha o horário que você tem no cursinho e depois você monta o seu esquema. Quantas horas eu tenho? O que eu tenho que fazer? Quantas horas eu vou me dedicar a cada matéria? Que horas eu vou dar uma pausa? Porque, gente, é importante dar pausas, tá? Você tem que dar pausa pra sua mente refrescar um pouco. Então, cada um tem um método, tá? Nesse vídeo o cara fala que é de meia em meia hora e você para 10 minutos. Estuda meia hora, para 10 minutos. Se eu parar, ficar parando assim, eu me desconcentro muito. Então eu estudo mais ou menos 1 hora, 50 minutos. Eu dou uma paradinha de 5 minutinhos e volto. Essa parada é muito importante pra você refrescar a memória. Vai no banheiro, vai beber água, mexe no Facebook, mas não mexe muito, tá? Não são meia hora, eu tô falando de 5, 10 minutos, entendeu? Não é muito tempo, mas é um tempinho pra você relaxar e voltar àquele ritmo. Então, você tem que dedicar certos tempos. Assim, se você segue o cursinho, então siga o horário do seu cursinho. Se ele te dá 4 aulas no dia, então estude 4 matérias por dia. Agora, se ele dá 2 matérias por dia, então estude as 2 matérias por dia. Separe seu dia. Agora, pra quem estuda em casa, como é que eu fiz? Como é que eu estou fazendo?
eu tô separando 2 matérias por dia, porque eu não tenho muito tempo, como eu falei, eu tô fazendo faculdade à noite. Então, aquele meu tempo que eu tinha no passado, eu perdi. Se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo mostrando o meu cronograma, mostrando o que eu tô fazendo esse ano. Vocês me dizem aí aqui nos comentários, ou lá no meu Instagram, no Facebook, em qualquer lugar. Me falem, por favor, o que vocês acham, se vocês querem que eu grave esse vídeo, porque eu posso gravar também, mostrando pra vocês como é que eu fiz o meu cronograma, como é que eu me organizei, tá? Mas eu fiz mais ou menos isso, eu separei por 2 matérias todos os dias pra ficar mais tranquilo, pra conseguir estudar direitinho. Óbvio que tem dia ali que eu estudo 3 matérias, mas são matérias bobas, tipo matemática e literatura, entendeu? Mas eu consigo isso. Faça resumos, é muito importante pra quem tá começando a estudar e pra quem já tá estudando há muito tempo, tá? Fazer resumos. Eu adotei um método que uma leitora minha, Tayana, um beijo minha florzinha, adoro você, a gente tava conversando e ela falou pra mim que ela fazia revisões diárias. O que são revisões diárias? Você pega uma folha qualquer de papel ofício, pega um lápis e escreve lá. Geografia. O que eu vi hoje de geografia? O que eu lembro de geografia? Coloca tudo que você lembra de geografia. Não se importe se você esqueceu de alguma coisa. E coloca da outra matéria também e vai dormir. Eu faço isso meia hora antes de dormir, tá? E eu separo 1 hora. Eu saio 10h40 da faculdade, então às 11h10, mais ou menos, eu tô chegando em casa. E de 11h10 a 11h30 eu meio que janto, tá? Me organizo. De 11h30, meia-noite e meia, eu separei pra revisão. Ah, tá, mas você falou que faz revisão meia hora. Sim, eu faço revisão meia hora. Eu separei 1 hora por quê? Eu faço revisão do que eu vi na faculdade, meia hora, e revisão meia hora do que eu vi durante o dia que eu tava estudando pro vestibular. Por que isso? Eu entrei na faculdade pra me ajudar no vestibular. E se eu quero que me ajude no vestibular, eu tenho que me dedicar a isso, como eu falei antes pra vocês. Vocês têm que se dedicar. E, gente, eu sou uma porta em física, como eu já disse, tanto que eu tô fazendo cursinho pra isso. Mas eu vou lá, então eu tenho que me dedicar pra aprender aquilo. E se eu quero aprender aquilo, eu tenho que estudar de verdade aquilo. Então eu faço revisões diárias também da faculdade, pra meio que fixar na minha cabeça. E fazer essas revisões diárias são muito importantes. Por quê? Você consegue fixar na sua cabeça pontos importantíssimos que você viu durante o dia. E no dia seguinte você vai acordar com aquilo fresco na mente. E fazer isso com todas as matérias do dia. Separe um dia da semana, por exemplo, eu separei domingo pra fazer uma revisão geral. O que seria uma revisão geral? Eu pego essas folhas que eu anotei, eu vou olhando cada matéria, tá? Eu não vou me dedicar muito, meia hora pra revisão de cada matéria. 1 hora eu acho que é suficiente. Depende da matéria também, tá, gente? Vocês vão vendo aí, dependendo das suas dificuldades. E você pega o papel que você anotou das suas revisões diárias, pega o seu caderno de anotações, compare, leia, veja o que você esqueceu, veja o que você não esqueceu, dê uma olhada nos exercícios para ver o que você está errando. Faça um resumo, se for preciso, sobre aquilo da sua cabeça, tá, gente? Leia aquilo, dê uma olhada pra ver se você esqueceu de alguma coisa. Depois faça um resumo, se for melhor pra você. Eu vi que pra mim não funciona muito o resumo, porque depois eu não leio. Mas eu achei interessante isso da revisão diária, que me ajuda. Então na revisão geral, eu dou uma olhada pra refrescar aquilo na minha cabeça. E às vezes eu ainda faço exercícios, tá? Se aquilo não tá bem fixado, se eu não lembro. E eu me dou aula, eu começo a falar comigo mesmo. Eu falo, isso, porque aquilo. Eu acho isso muito importante, a minha revisão diária. Então eu faço uma revisão diária e uma revisão geral. Então, pra quem tá começando a estudar, que é o foco do vídeo de hoje, faça revisões. Se dedique, saiba que você tem que se dedicar. Se organize, monte o seu plano de estudo bem organizado, tá? Você tem que ter organização para começar a estudar, porque senão não adianta começar a estudar. Você vai se embolar ao longo do tempo e você vai desistir, porque você vai começar a ver muitas dificuldades ali. Então, se você tá organizado, você flui. E 3, faça revisões, porque revisões são muito importantes e fixam na sua cabeça. Outra coisa muito importante para quem começa a estudar é ter noção e ter
e ter a certeza de que fazer provas antigas é necessário. Eu demorei muito tempo pra acreditar nisso, porque eu achava que só estudar dava certo. E eu, depois de algum tempo, vi que não dava. Como eu falei, eu tô no meu 5º ano de vestibular, então viram que demorou muito tempo. Desde o ano passado eu tô fazendo provas antigas e eu vi que me ajudou muito fazer provas antigas, porque eu vou pra prova conhecendo a prova. Então, pra quem tá começando a estudar, faça provas antigas. Se o seu cursinho, se o seu colégio tem simulados, cara, usa isso. Mas separe também dias pra conhecer as provas que você vai fazer. Ah, eu vou fazer Enem. Separa 3 horas, cara, 4 horas no final de semana, sei lá. Faz uma prova do Enem, faz uma prova da UERJ. Aqui no Rio eu faço UERJ, então faça uma prova das faculdades que você vai fazer, entendeu? É muito importante também conhecer a prova que você vai fazer. Algumas pessoas também me perguntaram muito sobre sites, como que eu fiz, como é que eu estudei. E assim, ó, como eu ano passado estudei sozinha, eu fiquei meio perdida, mas eu consegui me organizar. Então, eu fiz o seguinte, eu segui o cronograma das videoaulas. Então, eu escolhi os sites que eu ia estudar, isso é muito importante também. E se você não tem dinheiro pra pagar sites, tem sites de graça, tem tipo Descomplica da Bolsa, o Biologia Total também deu algumas bolsas. Procure, veja se tem bolsas, veja cursinhos da sua cidade, se tem bolsas. Tem cursinho do governo, tá que não é aquela coisa, mas ajuda, sabe? Tenho amigas que já passaram com aquilo pra federais. Então, assim, aproveite e olhe as suas oportunidades, sabe? Não descarte nada. Agora, se você não tem isso, mas você tem um computador, você pode usar a internet. O YouTube tá aí cheio de vídeos. Então, pega um livro, tipo, sei lá, biologia. Pega o livro de biologia, vê como que é o cronograma deles, assim, quais são as sequências, e vai seguindo a sequência do livro. Agora, é muito importante você fazer muitos exercícios. Então, pegue livros de ensino médio mesmo, faça exercícios, faça provas antigas pra você poder exercitar e fixar isso na sua cabeça. Esse vídeo que eu falei pra vocês, do professor Pierre, ele fala muito que estudar é escrever. Que sem escrever você não estuda e você não aprende. E escrever não é só fazer resumos, tá, gente? É fazer muitos exercícios. Faça muitos exercícios. Eu conversando com uma amiga minha que passou pra medicina no passado, ela disse pra mim, Tabata, faça muitos exercícios, porque a gente começa a conversar com outras pessoas que passaram, né? Ela tá lá, ela conversa, pô, o que você fez, qual foi seu método e tal. E muita gente fez muitos exercícios e isso valeu a pena. Então, uma dica que eu dou, baseada no que eu escutei, não se dedique tanto à leitura, não se dedique tanto às aulas. Eu acho que você tem que ir pra aula fazer anotações com certeza e prestar atenção na aula. Não se prenda só à aula, sabe? Copie sim o que tá no quadro, faça anotações e tal, mas não se prenda só a isso. Faça muitos exercícios. Se você tem um livro com 50 exercícios, tenta fazer os 50 exercícios, sabe? Porque vão ser importantes pra vocês. Tem simulados na internet também. Outra coisa muito importante pra quem tá começando é ter certeza e ter noção de que a redação ela é um peso muito grande da sua nota em qualquer vestibular, principalmente no Enem, tá? Então faça redações. Ah, tá, mas eu não faço cursinho, eu não tenho como fazer redação, porque eu não tenho tema, e bababá, e bababá. Gente, a UOL tá aí cheia de tema. O site do INEP, eles dão alguns temas. Tem blog, tipo, o blog do Descomplica é de graça, o blog do Jubilu é de graça. Então entre e olhe, veja o que eles estão falando. Entendeu? E aí você faça redações. Tem um site chamado Correção Online. Eu vou deixar o link aqui embaixo também. De todos esses sites que eu falei, eu vou deixar o link aqui. E esse Correção Online, ele é baratíssimo, sabe? Você pode mandar redação lá e eles entregam em 3, 4 dias. É muito bom. Eu entrego pra lá também, tá? E eles são bem críticos. Eu achei muito legal, porque minha nota ficou mais ou menos ali do que eles falaram que ia ficar, do que as minhas redações que eu tava fazendo, eles estavam dando bem assim na média mesmo que a minha nota aconteceu no Enem.
Então, eu já falei várias coisas, né? Eu falei de dedicação, eu falei de organização, eu falei de resumos, revisões, eu falei de provas antigas, eu falei de escrever e fazer exercícios. Então, são algumas dicas de como você deve começar a estudar. Uma coisa que eu vi nesse vídeo que eu falei pra vocês sobre do professor Pierre é a diferença entre aluno e estudante, como eu comentei. E eu acho que é uma coisa que a gente tem que parar pra pensar. Não vamos ser apenas alunos, né, gente? Ele diz que a gente tem que subir uma escadinha de inteligência todos os dias, porque inteligência é algo conquistado e algo que você adquire com o tempo. Então, se você se fizer mais inteligente todos os dias, você vai conseguir passar no vestibular. E além disso, eu acho que a gente tem que querer ser estudantes ao invés de alunos, porque só estudantes passam no vestibular, né? Esse negócio de só estudar pra prova é muito complicado, porque a gente se acostuma a estudar só pra prova e acaba se prejudicando, porque a gente estuda pra prova e não necessariamente a gente vai guardar aquilo pro resto da nossa vida. E guardar algo pro resto da nossa vida é nos tornar mais inteligentes, né? E então, eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo. Eu queria muito que vocês assistissem. O vídeo tem 1h30 e poucos minutos, mas vale muito a pena assistir, tá? Pega aí antes de dormir pra assistir, um domingo. Assiste de verdade com carinho, porque eu acho que vale muito a pena. E escuta muito bem o que ele vai falar, porque eu acho que pra gente começar a estudar, a gente tem que acreditar em certas coisas. Eu queria muito que no meu primeiro ano de vestibular tivessem me falado o quanto era difícil e o quanto eu tinha que me esforçar para sair dessa vida de aluno e virar uma estudante. Hoje eu posso falar com total propriedade que eu sou uma estudante. Eu estudo de verdade. E uma estudante que ama estudar. Uma estudante que sente falta de estudar, tá? Eu sinto essas férias, eu fiquei louca pra estudar. Eu fiquei muito louca, assim, eu tava nervosa já, querendo voltar a estudar. E sentar aqui e estudar pra mim, assim, é a melhor coisa que tem. E também, esse ano, eu modifiquei muito o meu modo de estudar, mudei muita coisa, porque agora eu tô fazendo faculdade, né, como eu já disse. Então muita coisa tá sendo modificada, mas eu sou uma estudante. Eu sou uma estudante que acorda cedo, eu sou uma estudante que dorme bem, eu sou uma estudante que me alimento bem. Por quê? Dormir bem e alimentar bem são coisas que ajudam no seu desempenho, tá? Então, outra coisa importante é dormir bem e se alimentar bem. Beba muita água e também acorde cedo para estudar. Não perca anos da sua vida porque não quer estudar, porque não tá estudando direito, tá? Vire estudante. Assista o vídeo que eu disse pra vocês, porque eu acho que vale a pena e ele vai explicar muito melhor essa coisa de ser estudante, não aluno. Porque eu sou uma mera estudante e eu ainda não passei, sabe? Eu tô falando pra vocês aqui as minhas experiências, coisas que eu vi que pra mim não deram certo e coisas que eu tô tentando que deem. Eu não tô aqui falando uma verdade absoluta, tá? Cada um faz a sua vida o que quer. Eu só tô falando aqui com vocês coisas que eu aprendi e coisas que eu gostaria de ter escutado quando eu comecei a estudar. Pra não ter demorado tanto tempo pra me tocar, porque hoje em dia eu faço isso que eu falei pra vocês, sabe? Eu me organizo, eu me dedico, eu acordo cedo, eu me alimento bem, eu estudo todos os dias, eu não deixo acumular. E uma dica pra quem deixa acumular, quem tá com matéria acumulada, calma, mentaliza o Iolita, respira fundo, ó. Mentalizou? Respirou? Então vamos lá. Se você tá atrasado, você tem duas opções. Ou você continua da onde o povo tá continuando, então aquela matéria que você tá atrasado, deixa pra lá e continua da onde você parou, né, da onde o povo tá. Então, sei lá, se você tá atrasada na semana, a partir da semana 5, então você ficou atrasada 5, 6 e 7, por exemplo, e o povo já tá na semana 8, faz a semana 8, faz a semana 9 e vai colocando em dia aos poucos, nos seus tempos livres, as outras semanas.
E a outra opção vai fazendo aos poucos. Então assim, eu me atrasei na semana 5, então o povo tá na semana 8, eu vou fazer da semana 5, vou fazer da semana 6 enquanto eles estiverem na 9, e no feriado eu vou colocar em dia, entendeu? Eu vou tentar moldar isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado, eu espero ter ajudado vocês de alguma maneira. São essas minhas dicas pra quem tá começando a estudar, tá? Pra quem não tá meio perdido, não sabe de onde partir, parte daí que vai dar certo. Qualquer coisa, eu estou aqui, é só vir falar comigo, tanto nos comentários, nas minhas redes sociais. Falando em redes sociais, me sigam nelas aqui, que eu sempre tô lá pra falar com vocês, tá bom? Um ótimo ano de vestibular pra todo mundo. Se vocês quiserem algum vídeo especial sobre vestibular ou sobre qualquer outra coisa, deixem aqui nos comentários também, falem comigo, porque eu gravarei com muito amor e carinho. Eu sei que eu tenho uma lista que eu tô devendo aí pra umas pessoas, mas pode ficar tranquilo que eu vou colocar em dia, tá? Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima!